Ok, bom dia. Espero que estejamos a chegar a vocês nas melhores condições. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. O primeiro versículo que vamos ler hoje no livro de Provérbios será Provérbios capítulo 10, versículo 15. Livro de Provérbios. E vamos abrir no capítulo 10 para começarmos a nossa mensagem de hoje. Temos estado a ver várias mensagens no livro de Provérbios e, na verdade, para cada um destes temas, o que estamos a ver é algumas das passagens que este livro, em que este livro é tratado aqui, em que este tema é tratado no livro, diria. E hoje o tema é o tema da honestidade. Honestidade no livro de Provérbios. Honestidade no livro de Provérbios. E parece-me um tema importante e parece-me um tema interessante, e se não fosse importante e interessante, a palavra de Deus não nos daria este tema. Honestidade. Há muitos anos atrás, havia um comediante chamado Groucho Marx. Já ouviram falar do Groucho Marx? Irmão João, já ouviu falar? Não? Ok. Era um senhor que tinha assim um bigode farto. E há muitas citações deste antigo comediante. E ele tinha uma citação que era assim: senhores, estes são os meus princípios, e se não gostar deles, eu arranjo outros. E parece que nós ouvimos uma frase como esta, eu não sei, talvez sou só eu, mas ouvimos uma frase como esta e pensamos logo em política e pensamos logo em políticos. Estes são os meus princípios, e se estes não servirem, eu arranjo outros. É muito comum as pessoas queixarem-se de falta de honestidade dos políticos. Mas sabem uma coisa? É igualmente comum as pessoas votarem em pessoas que já sabem que são desonestas. E até existem frases que nós ouvimos as pessoas dizerem. As pessoas dizem assim: ele rouba, mas faz. Ou então ele rouba, mas ajuda muita gente. Ele rouba, ora, tudo bem que de vez em quando ele rouba, mas é uma pessoa que ajuda muita gente. E sabe o que é que isso significa? Isto significa que isto significa que a desonestidade é algo que existe na cultura. A desonestidade é algo que existe na cultura e no coração das pessoas. E não só nos políticos. Quando alguém, isto na vida pública, na vida cívica, na vida dos cidadãos, quando alguém vota em alguém que já sabe que é desonesto, na verdade o que estamos a dizer quando fazemos isso é: eu sei que ele faz estas coisas que são erradas, e eu apenas não o faço porque não estou lá. Porque se estivesse lá fazia a mesma coisa. Não tenho as mesmas oportunidades do que eles. Então, tristemente, somos obrigados a admitir que os problemas com honestidade não são problemas de alguns. São problemas de todos. É algo que faz parte do coração do ser humano. A desonestidade existe, pelo menos como potencial. A desonestidade existe em mim e existe em vocês. Existe no coração humano. E há aqui um princípio que é importantíssimo. E vamos ver aqui vários versículos que falam sobre a questão da honestidade. Mas este princípio é importantíssimo. Se a honestidade é um problema do coração, então saibam isto: apenas Deus pode mudar os corações. Não, é impossível sairmos de uma mensagem deste género, depois de nos debruçarmos sobre estas passagens bíblicas, sobre a questão da honestidade, e é impossível que a conclusão seja: então eu vou me esforçar eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo.
quando a nossa resposta deve ser uma resposta de arrependimento, uma resposta de adoração, uma resposta de nos colocarmos aos pés do nosso Deus e dizer assim, eu tenho isto em mim, Senhor, muda-me. Muda o meu coração, estou aqui, estou perante Ti. Eu não consigo fazer isto sozinho, eu preciso de Ti. E eu queria que víssemos várias passagens aqui. Vamos fazer tal como fizemos nas outras mensagens em Provérbios. Aqui uma viagem de helicóptero. Não vamos ver a fundo nenhuma das passagens que vamos ver. É um sobrevoo. A primeira passagem eu disse é Provérbios 10, 15 e 16. Provérbios 10, 15 e 16. Diz assim: os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. E aqui, o que temos aqui colocado é que a desonestidade muitas vezes começa na forma como as pessoas ganham a vida. Muitas vezes a desonestidade começa naquilo que é a subsistência das pessoas. A origem da nossa subsistência pode ser a causa de muitos problemas. E então há muitos que, por não buscarem uma fonte honesta para a sua subsistência, acabam por se meter em todo o género de problemas. A forma como vivemos a vida, o que escolhemos para ser a base da nossa subsistência. É isso que ele está aqui a dizer. Os bens do rico são a sua cidade forte e a pobreza dos pobres a sua ruína. Ou seja, muitas vezes a pobreza pode ser, ou seja, a pessoa não cuidar da sua própria subsistência pode ser fonte de muitos problemas. Eu vou explicar, para ficar claro. Há quem prefira uma vida de pobreza, há quem prefira uma vida de passar necessidade, do que utilizar para bem os dons, talentos e oportunidades que recebe de Deus. Existem formas certas e formas erradas de ganhar a vida. Por exemplo, aproveitar-se dos outros, aproveitar-se da segurança social, aproveitar-se dos programas que o governo coloca à disposição, aproveitar-se da caridade dos outros quando não é necessário. Isso não são formas certas de ganhar a vida. Isso não honra o caráter de Deus e irá meter o ser humano em sarilhos. Então, devemos estar atentos à forma que Deus cria para nós podermos ganhar o nosso pão. Estar atentos a isso. E muitas vezes a forma que Deus cria é o nosso esforço. No Jardim do Éden ficou claro qual seria a maldição pelo pecado. E a maldição pelo pecado torna-se clara na seguinte frase: no suor do teu rosto ganharás o teu pão. E há muitos que estão a tentar contrariar a maldição do pecado. Ganhar o seu pão sem ter que suar. E essa é fonte de ruína para muitos. Então, muitas vezes a desonestidade começa logo na base. A forma que escolhemos para a nossa subsistência. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E então colocar os bens como ídolo na nossa vida, ídolo no nosso coração, colocar os bens no lugar que pertence a Deus, pode fazer com que não valorizemos uma forma honesta de ganhar os rendimentos. É isto que ele está a dizer. Os bens do rico são a sua cidade forte. E a pobreza dos pobres é a sua ruína. Não buscar em Deus a forma correta de ganhar a vida. Muitos podem perguntar, e agora vamos saltar até Provérbios 11, muitos podem perguntar, mas será que Deus
é tão presente, será que Deus se importa com a maneira como, como as pessoas fazem os negócios? Será que Deus se importa pela maneira como as pessoas ganham o seu pão? Vejam Provérbios 11, versículo 1. Ele diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E isto tem aquela ideia de quando as pessoas faziam os seus negócios e pesavam, porque naqueles tempos, pesavam-se quer os bens que iam ser vendidos, como o dinheiro que era dado em troca desses bens. Portanto, as duas coisas eram pesadas em balanças. E então colocava-se o peso conhecido de um lado da balança e os bens ou o dinheiro do outro lado da balança. Ora, os vendedores desonestos tinham dois tipos de pesos: os pesos verdadeiros e os pesos fraudulentos. Então, quando eles queriam enganar alguém, puxavam os pesos fraudulentos, a pessoa pensava que era 1 quilo que estava ali a ser colocado, ou 100 gramas estava ali a ser colocado, e não era. Na minha ilha, há uma vila chamada a Vila do Topo. Eu não sei, a Vila do Topo tem pessoas de bem, e como todos os lugares tem pessoas de bem e pessoas de pessoas de mal, de pessoas de mal. Mas no resto da ilha, as pessoas diziam assim: isso é um peso do topo, ou isso é um alqueire do topo. Como se as pessoas do topo fossem mais desonestas do que as outras. Um alqueire era um cesto. E era usado para medir trigo, milho, etc. Um alqueire. E então era um cestinho e o alqueire como medida... Aqui também se diz alqueire. Às vezes, mais coisa. O alqueire, porque os nomes variam. O alqueire era uma medida. E então o cesto que dava origem ao alqueire deveria ser do mesmo tamanho em todos os lugares. Pelos vistos, o topo tinha um alqueire diferente dos outros lugares. Aqui este versículo que nos está a dizer é balança enganosa, é abominação para o Senhor. Deus é um Deus tão pessoal e tão presente que Deus até está atento à maneira como se fazem os negócios, à maneira como se fazem os acordos, à maneira como se fazem as trocas. Outra pergunta que o livro de Provérbios nos introduz é: será que vale a pena ser desonesto? Porque aquele que é desonesto porque acha que vai ganhar alguma coisa com isso. E a pergunta é: será que vale a pena ser desonesto? É uma boa pergunta. O livro de Provérbios tenta dar-nos uma resposta. Vejam 11:4, o versículo 4. Ele diz assim: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. E aqui o dia da ira é o dia do julgamento. É aquele dia em que cada um terá que se colocar diante de Deus. E esse dia chegará para todos. E aqui o que a palavra de Deus parece estar a indicar-nos é a inutilidade das riquezas que são acumuladas ao longo de uma vida de desonestidade. Para que é que isso serve? E a inutilidade da desonestidade vê-se muito claramente, principalmente no final da vida. Para que é que serviram aquelas mentiras todas? Para que é que serviu aquela desonestidade toda? Se no final da vida a pessoa tem a mesma que se encontrar com a justiça de Deus. Quando ele diz assim: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, e depois a segunda parte do versículo: mas a justiça livra da morte. A importância de investir não em dinheiro, a importância de investir em justiça. A importância de viver com os olhos na eternidade. Existe uma justiça. O juiz de todo o mundo chama-se Jesus Cristo. E aquele que está nele tem uma eternidade aceite diante de Deus.
Aquele que está em Cristo, mais do que aquele que acumula riquezas desonestas, aquele que está em Cristo tem uma esperança que é uma esperança que vai para além desta vida. Tive a oportunidade ontem à noite de falar com vários membros da família deste meu querido amigo que faleceu ontem. Tive a oportunidade de falar com vários dos filhos dele, aqui em Portugal e no Brasil. E a diferença da morte de alguém que confia em Cristo é radical. No momento de grande dor, estes filhos, e ele era um pai muito presente, era um pai muito carinhoso, e era um pai que abraçava. Neste momento de grande dor, eu ouvi coisas do género: o meu pai está com o Senhor. Agradeço pela vida do meu pai. Houve um dos filhos que me disse assim: louvo ao Deus a quem o meu pai me apresentou. Conta-se a história que o Voltaire, em França, famoso ateu, aliás, participou na Revolução Francesa com o objetivo de acabar com a ideia de Deus. E em que ele, no leito de morte, desesperado, com olhos esbugalhados, agarrou uma das pessoas que estavam ao lado e ele disse assim: dou metade dos meus bens por mais 10 minutos. Dou metade dos meus bens por mais 10 minutos. No momento de morte. De que é que servem estas riquezas? De que é que te vai servir a desonestidade? Agora, a pergunta que nos levou até ao versículo 4 é: será que vale a pena ser desonesto? A palavra de Deus diz que não vale. E podemos fazer a pergunta seguinte: e para a honestidade, há vantagem? No versículo 24, 25 e 26. E aqui temos uma equiparação da honestidade com generosidade. São duas ideias que andam a par. Mas o versículo 24 diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. A ideia de que, isto é uma ideia quase, temos aqui quase um paradoxo. O que a Bíblia está aqui a dizer, o que parece estar aqui a dizer o livro de Provérbios, é que aquele que é generoso com o que tem, aquele que distribui o que tem, fica com mais ainda. E que aquele que guarda só para ele acaba por perder. É o que a palavra de Deus está a dizer. Porquê é que aquele que é generoso com aquilo que recebe, porquê é que aquele que tenta ser uma bênção para outros, porquê é que esse fica com mais? Uma das razões que é dada nestes versículos é que aquele que ajuda, um dia também será. Ou seja, tem mais o quê? Depois o versículo 26 fala daquela tentação dos empresários, aquela tentação de quem nos momentos de crise, aquela tentação de tenho este produto que as pessoas precisam. Imagina o pão. Imagina alguém que tem a tentação de, no momento de dificuldade, as pessoas precisam de pão e a pessoa diz assim: eu não vou vender pão durante 2 dias. Vou fazer as pessoas passarem fome durante 2 dias. Porque depois o que é que vai acontecer? 2 dias de fome vai ser o necessário e suficiente para que o pão que eu tenho aumente de valor. E eu vou ficar rico à base da necessidade das pessoas. E aqui o que o versículo 26 está a dizer é: o que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. É-nos dito aqui que somos mais ricos
quando pensamos mais nos outros do que em nós mesmos. É um encorajamento de saber que sermos honestos desta forma, honestos em termos consideração pelos outros. Muitas vezes esta coisa de então eu vou distribuir e vou ser beneficiado por isso, muitas vezes isso não será óbvio para nós, mas é precisamente nesses momentos da nossa vida que nós temos que confiar no que a palavra de Deus nos diz. Haverão situações em muitos cristãos, em momentos de grande crise, muitos cristãos ao longo da história, em momentos de grande crise económica, viram-se com esta questão: eu vou ajudar o meu próximo com aquilo que me pode fazer falta amanhã, e decidiram confiar em Deus mesmo assim. E Deus honrou estas suas promessas. Existe na língua portuguesa provérbios para tudo. Estamos aqui a ver os provérbios da palavra de Deus. Mas na língua portuguesa existem provérbios para tudo. Um dos provérbios da língua portuguesa que se adequa nesta situação é este, que é um provérbio mau. É um mau provérbio. Estamos a ver bons provérbios e este é um mau provérbio. Eu não sei se já ouviram este provérbio. Diz assim: duas necessidades iguais, antes a minha que a dos mais. Este é um provérbio da língua portuguesa. Duas necessidades iguais, antes a minha que a dos mais. A palavra de Deus aqui está-nos a dizer o oposto disso. Considera os outros. E haverá vantagem para a honestidade. E a honestidade aqui é colocada neste patamar, em ter consideração pelos outros, porque muitas vezes a desonestidade é quando se pensa mais em nós do que nos outros. E chegamos à última passagem que vamos ver, que é muito conhecida, está em Provérbios 30. Provérbios 30. E começámos a mensagem por falar da honestidade ou desonestidade como um problema do coração humano. Não um problema dos outros, mas como um problema nosso. Há na história clássica, fala-se de um senhor chamado Diógenes de Sinope. Também viveu em Corinto, este senhor. Diógenes, olha um bom nome para um filho, Diógenes. Diógenes é conhecido por ser aquela pessoa que andava com uma lamparina acesa na cidade durante o dia. Durante o dia, com a luz do dia, o Diógenes andava com uma lamparina acesa. E sempre que alguém lhe perguntava porquê que estás com a lamparina, ele dizia: eu estou à procura de uma pessoa honesta. Era a forma que ele tinha de dizer: não há ninguém honesto. E Diógenes, eu penso que não era por inspiração bíblica que ele fazia isto, mas ele acaba por tocar num ponto importante. A honestidade, a falta de honestidade é um problema do coração humano e Deus é o único que pode mudar o coração, e Deus pode nos dar uma coisa que vai combater a desonestidade. E o livro de Provérbios, Provérbios 30, versículos 8 e 9, fala-nos disso. Sabe o que é que Deus coloca no nosso coração que muitas vezes combate a desonestidade? Deus coloca uma coisa chamada contentamento. E contentamento é uma obra de Deus no coração, e tanto é uma obra de Deus no coração, que quando é mencionada aqui em Provérbios 30, é mencionada na forma de oração. Senhor, eu peço-te que me dês isto. Lembram-se de eu dizer que o final desta mensagem não pode ser assim uma coisa: eu vou ser mais. O final desta mensagem tem que ser: Senhor, faz de mim mais. Reparem no que ele diz, Provérbios 30, versículo 8. Ele diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura
estando farto, te não negue e venha a dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Esta é uma boa oração. Senhor, eu não quero nem a riqueza, nem a pobreza. Por que ele diz isso? Ele diz isto porque a riqueza pode levar-nos a esquecer de Deus, a sermos autossuficientes, e a pobreza pode levar-nos a roubar e a desonrar o caráter de Deus. O que é que Deus nos dá? O que é que devemos pedir a Deus? Devemos pedir a Deus contentamento. Esta obra de Deus no coração que faz com que nós sejamos agradecidos pelo que temos. E mais, ao estarmos agradecidos pelo que temos, também ficamos agradecidos de cada vez que o Senhor escolhe acrescentar algo àquilo que temos. O contentamento não é coitadismo. Contentamento não é coitadismo. Contentamento não é eu quero o mínimo dos mínimos dos mínimos. Contentamento é estar agradecido com o que temos, e isso vai fazer com que sejamos agradecidos com o que o Senhor nos der depois. Um dos problemas da publicidade, daquela que entra no nosso e-mail, daquela que aparece no Instagram e no Facebook, um dos problemas da publicidade é descobrirmos que precisamos desesperadamente de alguma coisa. O problema da publicidade é nós descobrirmos que não conseguimos viver sem aquilo. O que é uma coisa engraçada, porque se nós descobrimos, é porque afinal conseguimos viver sem aquilo. Mas a boa publicidade quer convencer-nos que nós não conseguimos viver sem aquele objeto. Eu tenho estado a viver como um animal sem este objeto. E o problema disso é nós deixarmos de estar agradecidos pelo que temos, porque estamos tão desanimados por não termos. Preencham a linha em branco. Eu sou miserável porque não tenho. Aparecem aparelhos. Por exemplo, uma coisa que eu vi. Isto é absolutamente maravilhoso. Preparem-se. É uma coisa da Tupperware para colocar picles. E a gente abre e depois aquilo puxa-se assim uma coisa no centro e aquilo tira o picles do líquido. E depois só tiramos o picles. Como é que eu vou viver sem isto? Como é que eu vou viver a minha vida? Sabe aquela coisa de ter que ir tirar o picles com o garfo? E aquilo nunca espeta bem e depois a gente acaba por meter a mão no líquido para tirar o picles. Como é que eu vou viver sem este objeto? E esta coisa de ter sempre os olhos naquilo que não temos faz com que no nosso coração se comecem a produzir coisas más. E deixamos de ser agradecidos. Deixamos de louvar ao Senhor às vezes. E pode acontecer que no seu expoente máximo sejamos capazes de fazer o que não devemos para alcançar aquilo que não é da vontade de Deus que alcancemos ainda. Senhor, então, que eu me possa juntar a esta oração de Salomão. Senhor, eu não quero riquezas se tu não queres que eu as tenha. Senhor, eu não quero pobreza se isso significa que eu estou fora da tua vontade. Senhor, dá-me contentamento. Em Lucas capítulo 12, Jesus está a fazer um discurso perante a multidão. E Jesus fala de vários assuntos. É um discurso fantástico, Lucas capítulo 12. E depois alguém da multidão grita assim para Jesus: Mestre, diz ao meu irmão... Isto é uma coisa tão humana, esta passagem. Está Jesus a falar com as pessoas e alguém... Mestre, uma coisa, antes que eu me esqueça. Diz ao meu irmão para repartir a herança comigo. Aquele malvado, nós herdamos, e aquele malvado não me dá o que é meu. Diz ao meu irmão para repartir a herança comigo.
E Jesus aproveita essa deixa e Jesus conta aquela parábola, lembram-se do homem rico que teve uma colheita fantástica. E aquele homem rico diz assim, o que é que eu vou fazer com esta colheita toda? Já sei. Vou derrubar os celeiros, vou fazer celeiros maiores e vou ficar com tudo para mim. E Jesus conta esta... e depois a parábola termina... Jesus diz assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E para quem é que será estas coisas todas? De que é que serve se tu estás prestes a ir para a eternidade? E Jesus conta esta parábola e o contexto é: guardai-vos da avareza. Guardem-se da avareza. Guardem-se de querer mais do que aquilo que Deus quer para vocês. E Jesus termina a parábola dizendo a seguinte frase: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos fazer algumas perguntas para terminar a mensagem de hoje. Por exemplo, será que eu tenho a certeza que a forma como eu ganho a vida, ou seja, a origem da minha subsistência, será que eu tenho a certeza que isso é da vontade de Deus? O trabalho que eu tenho, de onde vem o pão sobre a minha mesa, será que eu tenho a certeza que isso é da vontade de Deus? Eu consultei a Deus. Eu busquei o seu rosto. Ou será que eu estou apenas a seguir aquilo que são os meus sonhos e as minhas vontades? Outra. Será que eu tenho sido honesto em todos os meus negócios? Outra. Será que a minha avareza tem-me impedido de ser generoso para com as outras pessoas? Outra. Será que eu alguma vez já pedi a Deus que me desse contentamento? Já agradeci a Deus hoje por aquilo que tenho? Não devemos estar tão obcecados por aquilo que Deus ainda não nos deu. Quem sabe um dia. Tão obcecados por aquilo que Deus ainda não nos deu que nós nos tornamos mal agradecidos por aquilo que temos. Muitos dos problemas da honestidade em nós e no mundo existem porque as pessoas colocam demasiada importância em coisas que não têm valor nenhum. Aquela célebre frase da pessoa que era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tinha era dinheiro. Sabem o que nós precisamos? Nós precisamos de ter vida eterna. E qualquer pessoa que esteja a ouvir esta mensagem, saiba isto, nós nascemos em guerra com Deus, nós nascemos em pecado, mas Deus veio ao nosso encontro, Jesus veio a este mundo para viver a vida que nós não iríamos ser capazes de viver, e Jesus oferece-se em sacrifício em nosso lugar para que nós possamos alcançar a Deus. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confia em Cristo alcança o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Mais do que dinheiro, nós precisamos ter a vida eterna. Você já tem a certeza da sua vida eterna com Deus? Precisamos de ter olhos da eternidade, olhar mais para a eternidade em que nós já estamos. Se você está em Cristo, a sua vida eterna já começou. Olhar mais para a eternidade do que para o momento. E precisamos de confiar em Deus para que Ele comece já a desenvolver em nós a vida que nós vamos viver para sempre. Há uma música, esta música já não ouço há muito tempo, mas longe do mundo, mas perto de ti. É isto que nós precisamos. As palavras de Jesus ecoam. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Investimentos eternos. Viver já a vida que vamos viver para sempre com Deus. Que o Senhor possa produzir em nós os seus frutos, para que desta forma a honestidade seja Deus a viver em nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te
agradecer por apresentares hoje este tema. Queremos admitir hoje perante Ti a nossa fraqueza, os problemas do nosso coração. E, Pai, queremos renovar a oração para que produzas em nós os Teus frutos e que a honestidade possa ser a Tua vida em nós. Pai, nós oramos para que nos ajudes a viver como servos Teus num mundo que, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Pai, sabemos que vamos ser confrontados com aqueles que não Te querem, aqueles que não Te buscam, aqueles que só fazem o mal, aqueles que só prejudicam. E, Pai, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua ajuda. Senhor, nós te pedimos que nos faças refletir então na Tua palavra e que a Tua palavra possa gerar em nós frutos para a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.